Fala galera, seja bem-vindo ao primeiríssimo sabadão do Cashback, o seu resumo, a sua resenha dos principais episódios de séries da semana, aquela resenha afiada para você não deixar nenhum detalhe passar. Hoje nós vamos conversar sobre Demolidor Renascido e Hyper Knife, que tem outro nome no Brasil, na verdade é Traição e Redenção, novo dorama da Park Hyun-bin que está disponível no Disney Plus, mais 18. Vamos trocar uma ideia sobre os primeiros 2 episódios desta série e o episódio 4, obviamente, Demolidor Renascido, que foi um episódio maravilhoso e muito mais. Fica até o final do episódio que a gente vai trocar muita ideia ainda sobre outras séries que você viu aí na capinha do episódio, tá bom? Então pega teu lanche, pega teu café, se prepara porque o sabadão tá começando. Demolidor Renascido, esse que eu estava esperando ansiosamente, na verdade, desde 2018 eu tô ansioso para assistir essa temporada, finalmente testemunhar o retorno do demônio de Hell's Kitchen para as séries, né, para os serviços de streaming. Nasceu no streaming, me impactou muito lá em 2015 e finalmente está de volta o Demolidor, agora renascido, que se baseia incrivelmente num quadrinho que não tem nada a ver, né, com a sua proposta, que é o Queda de Murdoch, traduzido aqui no Brasil, que em inglês é Born Again, né, que seria teoricamente renascido, né, tecnicamente a dublagem seria renascido. Aqui, diferente do que tá na série, tá? Aqui sim, ele descobre, o Wilson Fisk descobre a identidade do Matt Murdock e usa isso contra ele para destruir a vida dele. Aqui tá um grande clássico dos quadrinhos da Marvel, tá bom? Isso aqui é sensacional, um dos meus quadrinhos favoritos da coleção do Demolidor, mas diferente da série, eles não estão abordando necessariamente isso aqui. O Renascido tem muito mais a ver com a morte do Fog, e eles dá pra pegar ali um pouco do vilão principal, que vai ser o Muse, que começa aqui nessa época, quando o Demolidor inclusive tenta ter um sidekick, né, alguém que tá treinando junto com ele ali a combater o crime. Ele até tem essa roupa diferentona aqui da época do Shadowland. E o Muse, eu não vou entrar muito dentro da história desse personagem, porque a gente ainda vai descobrir bastante dele, mas ele é um serial killer, isso é fato, é isso que ele é isso que ele está disposto a ser na série, então parece ser muito interessante. E além disso, né, a série parece que tenta introduzir essa época aqui que é maravilhosa, que é a época que o Mark Waid começa a escrever, né, para vocês terem noção. Essa aqui do quadrinho, que é uma capa que eu acho muito bacana, é a Kristen McDuffie, que é a promotora que aparece no primeiro episódio e agora sócia junto com o Matt Murdock, né? Eles, como você já deve suspeitar, tem um romance nos quadrinhos. Matt Murdock, conhecido, né, por sua lábia e por pegar metade do universo da Marvel, começa a namorar. Particularmente pra mim é uma pena que esse relacionamento não esteja nas telas. Por quê? Porque ela é o melhor relacionamento, assim, a parte mais saudável dos relacionamentos do Matt. A gente sabe que tem a Elektra, que é uma assassina, a Karen Page é uma ex-drogada, no caso dos quadrinhos ela ainda tem esse problema de dependência, né? A Queda de Murdoch, que inclusive gira em torno disso. A Karen, ela vende, né, troca a identidade do Demolidor por alguns pinos de cocaína, salvo engano. Então é uma coisa bem baixa, assim. O Matt Murdock sempre teve problema com relacionamento. A Kristen McDuffie, por ser advogada também, no caso, na época promotora, ela tem consegue ambientar esses lados, ela sabe que o Matt é o Demolidor, então ela vai brincando com essa questão. E é um relacionamento muito bacana, que infelizmente eu acho que nós não veremos isso na série. Parece algo muito mais sucinto, muito mais trabalho, até porque no primeiro episódio dá a entender que ela estava muito mais afim do Fog do que necessariamente o Matt. Se importa de abaixar a machadinha? Agora falando do episódio 4, que pra mim é o melhor episódio até agora, tá bom? Nós temos o retorno de Frank Castle, o Justiceiro, né, finalmente dando as caras. Aí nós já sabíamos do seu retorno, tava na série, né, tava no trailer, desculpa, e ele voltou. Parece estar muito bacana, tá bom? Parece estar muito bom. O John Bertol tem essa habilidade, ele realmente entrou assim dentro da vibe desse personagem, ele tá dominando esse personagem. Eles têm diálogos afiadíssimos nesse episódio. Pra mim, o ponto alto, inclusive, do episódio são esses diálogos que, inclusive, o John Bertol até comentou que uma noite antes da gravação, o Charlie Cox, que é o Demolidor, né, ligou pra ele e falou assim: olha, pra mim não tá fazendo sentido esses diálogos, eu vou mudar um monte de coisa.
Ele falou, tá bom, muda, você é um gênio, né? Você sabe como fazer as coisas. Só que ele não avisou o John Burton, então algumas coisas teve que ser na trocação improvisada, né? Não necessariamente o que nós vimos, mas durante a gravação eles foram afiando o roteiro para que a química funcionasse melhor, e funcionou muito bem, cara. Esses dois personagens estão dominando o Demolidor, assim, tá muito preso agora ao Charlie Cox, ele consegue mandar muito bem nisso. O John Burton também está detonando no papel de Justiceiro. Lembrando que na primeira versão, não sei se você sabe, vou dar um adendo aqui rapidinho. A série do Demolidor foi toda gravada e depois o Kevin Feige mandou jogar um monte de coisa fora, tá bom? Não tinha muito da personalidade da série da Netflix, até porque toda a equipe foi trocada, né? Inclusive não ia aparecer Karen, e a tentativa de aparecer o Justiceiro foi trocada porque o John Burton, ao ler o roteiro, falou, olha, isso aqui não tem nada a ver com o Justiceiro e eu não vou fazer parte disso. Quando teve a regravação, que o Kevin Feige chamou todo mundo, falou assim, olha, vamos trazer a galera da Netflix e vamos fazer uma coisa mais coerente com o que o público quer, né? Então o John Burton deu os pitacos dele ali e o Justiceiro ficou muito mais redondinho, muito mais fiel aos quadrinhos que aquilo que a gente viu, e tá realmente muito bem, cara. Você consegue enxergar o Justiceiro ali naquela cena, mesmo com a barbona, né, e o cabelão que ele até já teve nos quadrinhos. Ótimo, e como é que tá Você quer ficar por aí na rua? Manda ver! Mas eu não tenho tempo pra essa sua merda de herói babaca! No Brasil nós tivemos uma mudança também, uma surpresa interessante na questão da dublagem da série, né? O dublador do Justiceiro, o Reginaldo Primo, foi trocado, substituído. Porque o que acontece, galera? Ele já dublava o Deadpool, né, e chegou a dublar, salvo engano, um tempo, o próprio Loki. Então não dava, né, 3 personagens, acaba sendo muita coisa ali, principalmente personagens marcantes, né? O Loki, a gente teve uma troca de dublagem, o Deadpool é um personagem que está muito recorrente, a Marvel deve usar muito ele ainda, e junto com o Justiceiro, muito provavelmente, são personagens ali de gênero parecido. Então teve essa troca, agora é o Raul Rosa que dubla. Causa uma estranheza, porque a voz do Justiceiro, principalmente por conta desses sketches que eles têm junto, né, esses diálogos extensos, sente falta, mas eu acho que dá pra se acostumar, não é uma voz ruim, né, não é uma voz que você olha e fala, nossa, que voz estranha. É mais pela questão de que a gente não está acostumado a ver este dublador dublando o Justiceiro. Só ficou em perigo porque você fez barulho, não sabe seguir com uma ordem. arma engatilhada apontada pra ele. Aquilo foi pra você, como parte do show. Além disso, teve um outro ponto alto que eu achei espetacular, que foi o finalzinho do episódio. Vocês vão lembrar aí que tá tendo toda a terapia do Wilson Fisk, uma coisa que eu tô achando, assim, tava meio paia pra mim, sendo bem sincero. O Wilson Fisk levou chifre, tá de boa com isso, é meio paia. Mas aí a gente tem a revelação final. Primeiro, que o Matt não tá conseguindo largar, né? Você vê que ele vai lá, ele tem inclusive uma miniatura de Batcaverna, né? Todo com os capacetes no mostruário ali. E ele começa a treinar e o Wilson Fisk tá com o rapaz, né? O amante da Vanessa enjaulado, preso no porão ali. Não sei se é da casa dele, eu creio que não seja da casa dele, porque ia ficar muito óbvio. Mas no porão ali, enquanto ele gosta de almoçar, de jantar, tomando um vinhozinho e escutando os gritos do cara pedindo liberdade. Então, isso mostra, primeiro, assim, 2 coisas, tá bom? O primeiro de tudo é que essas pessoas não mudaram, né? O Matt continua tendo saudade de ser um justiceiro, de combater, né? De ser um super-herói, como o John Burton chama ele, né? Não tenho tempo essas coisinhas de super-herói aí. Você vê que ele sente saudade, e segundo, que o Wilson Fisk também sente saudade da maldade, né? Tá no sangue dele, assim, tá na vontade dele de fazer a maldade. Um detalhe curioso que eu achei muito bacana, que a galera comentou na comunidade, é o seguinte: no momento em que o Wilson Fisk retorna para o seu eu antigo, retorna à prática do seu eu antigo, ele faz o que? Ele desce, né? Então você vê ele descendo ali para um porão, né? Como se fosse ele retornando ao seu ponto mais baixo. Já o Matt não, o Matt ascende, ele sobe uma escada e ele vai pro seu momento super-heróico, né? O seu eu antigo, que era muito mais corajoso, vamos dizer assim, que era muito mais nobre, muito mais honroso. Isso é um detalhezinho muito bem feito, principalmente porque a cena é montada em paralelo, né? Então ambos estão assim em lados completamente opostos, um descendo para a maldade e o outro subindo com saudade de fazer o bem da forma como ele sabia fazer muito bem, né? Isso é sensacional, e nós temos finalmente a revelação do que o Muse está fazendo.
né? O Muzi, que aparentemente vai ser traduzido como muso, né? Que eu acho meio estranho, mas enfim. Que ele tá pegando tinta, né? Deu pra ver que ele enfia uma injeção gigantesca, começa a sugar o sangue de uma vítima ali. Pra você que não sabe, nos quadrinhos, acho que isso não é spoiler, todas as pinturas, essas pinchações que tem, o Muzi faz com o sangue das suas vítimas. Então, o grande X dele, né, do fato dele ser um serial killer, é porque ele fica brincando dessa forma. Ele vai retirando o sangue, drenando o sangue da galera e usando ele como tinta pela cidade. Tem toda uma filosofia, eu não vou entrar agora, vamos ver o que a série vai fazer sobre esse personagem, e aí sim a gente discute sobre isso. 배우고 싶어요. 가르쳐주세요, 선생님. 인신대 신경외과 에이스야. 정세옥이. 정세옥이는 확실히 정상은 아니지? Vamos falar de Traição e Redenção, novo dorama da semana aí, que vai ter a estreia semanalmente lá no Disney Plus, dorama mais 18, tá? Com a nossa queridíssima, com a super fofa e talentosa Park Hyun-bin, que particularmente me surpreendeu e muito, porque provavelmente, assim como eu, a imagem que você tem dela, apesar de lá atrás ela ter feito alguns doramas bem diferentes, a imagem que você tem dela é de advogada extraordinária, né? É de Diva à Deriva, que foi o último dorama aí dela que fez até um burburinho. Eu particularmente gostei bastante. E agora ela retorna com uma cara de psicopata, diferente de tudo que a gente viu até agora, pelo menos tudo que eu tinha visto da atriz até agora, tá bom? Traição e Redenção, eu vou ler a sinopse rapidamente porque a gente vai tratar aqui dos 2 primeiros episódios da série que lançou agora no dia 19, tá bom? Então Traição e Redenção acompanha a história de Jun Seo, que é interpretado pela Park Hyun-bin, um neurocirurgião genial cuja carreira promissora é destruída após uma traição devastadora de seu mentor Choi Do-hee, interpretado aqui pelo Sol Kyung-gu. Anos depois, eles se reencontram desencadeando uma intensa batalha emocional e profissional. Isso a gente já vê bastante no primeiro episódio. Inclusive, um adendo que eu coloco aqui, uma coisa muito bacana da gente ter episódios semanais, né? Os doramas exploram muito mais isso, é porque o primeiro episódio, pelo menos os 2 primeiros episódios, ele já tem que mostrar pro que tá vindo, né? Então a gente teve um episódio super intenso, cheíssimo de informação, assim, um bocado de coisa que provavelmente vai se desenvolver muito bem lá na frente, mas aqui a gente já teve um panorama geral, né? Primeiramente a sanguinolência, e eles não pouparam sanguinolência, foi difícil encontrar imagem para postar nesse vídeo aqui, porque realmente as cirurgias, né, e parece que a série vai focar bastante nessa obsessão da personagem em fazer cirurgias, é muito gráfico. Você vê que usa inclusive muitos efeitos práticos ali, a série abre com uma cirurgia de cérebro, inclusive num paralelo muito interessante entre o mentor dela e ela, né? O mentor dela numa sala muito mais limpa, num ambiente muito mais iluminado, presta atenção nisso, um ambiente muito mais às claras, enquanto ela tá num lugar super escuro, improvisado, sujo, né? Cheio de gente que dá a entender de baixo calão, parece uma galera da máfia ali. Já na outra é a galera engravatada, bonitinha, né? Num lugarzinho muito mais limpinho, né? Até o próprio procedimento, ela trabalha descalça, ele já trabalha ali cheio, rodeado de gente que o respeita, né? Então a série abre com esse paralelo, mostrando que o foco primeiro é a cirurgia e segundo é esse dilema entre os dois, né? Ambos viciados, né? Isso dá a entender em vários diálogos que tanto o mentor quanto ela tem essa obsessão à mesa de cirurgia, tem essa obsessão de fazer o melhor trabalho, só que ela, você vê que tem um quê a mais, né? E o segundo ponto, além desse que a gente viu, que eu achei muito interessante, é a questão da psicopatia da personagem, e aqui pra mim foi a maior surpresa. Por mais que a gente já tenha visto os trailers, né, e o trailer mostrava que ela tá com aquela carinha de louca, ver ela fazendo as coisas que ela faz nesse primeiro episódio é muito bacana. Eu vou contar pra vocês que eu achei muito legal, assim, é uma flexibilidade da atriz legal, ela pegar a mulher, a enfermeira que tá tentando extorquir ela com as informações, pegar e enforcar ela ali crua. Ela termina, inclusive, a cena, né, a cena fecha com ela sorrindo, meio que gargalhando ali, mostrando o nível de psicopatia da personagem, né? E eu quero ver assim como é que eles vão trabalhar.
foi a dúvida que mais me gerou a ambiguidade. Porque que acontece? Ela dá a entender que é uma pessoa normal, por falta de... uma pessoa típica, né? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de psicopatia 24 horas. O que ela tem um problema é com injustiça, né? Só que aí a gente entra naquele espectro, porque a injustiça pra você pode não ser pra mim, né? Então é meio que uma bombinha relógio ali, você vê que ela não demora muito pra ela ficar maluca e querer matar alguém, atacar alguém. Inclusive, quando mostra o passado dela com o mentor, dá a entender isso, que você vê que ela passa, né? Existe um limite onde a gente se irrita, né? Quando você irrita com o seu chefe, você não pega, né, um cabo e enforca ele, né? Você pode, no máximo, xingar, né? Esperar dar as costas, fazer o que qualquer pessoa comum faz. Ela não, você vê que ela não tem essa barreira, esse filtro de, olha, você vai até aqui, né, não pode ir pra lá. E você vê que ela vai, assim, ela mete o louco. O final do episódio, aquele paralelo, eu achei mais forçado, né? A gente abre com um paralelo dos dois na mesa de cirurgia, que eu acho super orgânico, super bonitinho, e aí termina com aquele paralelo que pra mim foi muito mais forçado, assim. Nossa, ela tava ajoelhada na chuva, agora ele está deitado, e ela, né, ele visto de baixo, agora ela vista de baixo, rindo. Pra mim foi muito mais apelativo do que bem feito. 정세호? 뭐해? 배우고 싶어요. 가르쳐주세요, 선생님. O segundo episódio, no entanto, ele já tem um ritmo um pouco mais lento, apesar do final frenético, mantendo o padrão do primeiro, né? Aqui serve muito mais para mostrar, e eu acho que a gente já esperava um pouco disso também, porque é um certo clichê. Em algum momento a série tem que dar uma respirada para você entender as motivações, entender um pouco mais do passado e principalmente a dinâmica dos dois, que é algo fundamental para a gente se apegar, né? Então mostra lá o passado do mentor e como ele sempre foi muito mais envolvido, né? A motivação principal dele sempre foi muito mais estar próximo da mesa de cirurgia do que necessariamente qualquer outra coisa, né? E ele enxerga nela essa paixão, né? Essa motivação. Inclusive até um paralelo com o primeiro episódio, ela lá em pé na chuva esperando ele, né? E pedindo, falando, olha, me ensina, saca? Seja o meu mentor, seja meu tutor nesse procedimento. Isso é muito bacana, foi muito legal. E o final meio que esperado, assim, é óbvio que ela ia passar a faca naquele bandidinho lá, porque primeiro que aquilo já tava no trailer, foi um dos clipes assim que viralizou, e segundo é porque não tinha por que ela não fazer, né? Como ela iria fazer, eu acho que era a principal coisa, e o que acontece depois é o que mais surpreende, na verdade, né? Porque eu acho que inclusive a série vai começar a se manter aqui, sabe? O cerco dela tá fechando, não importa o quão cuidadoso você fazer essas coisas, isso é quase que um senso comum em séries, em filmes. O Chuck, né? Aquela série... Chuck não. Aquela série de um psicopata, ele foca muito nisso, né? Que uma hora você vai ser pego. Por mais que você seja mais cuidadoso, você pode ser o cara mais cauteloso do mundo, ou no caso a neurocirurgiã mais cautelosa do mundo. Uma hora alguém vai te pegar, uma hora as pessoas vão começar a fazer perguntas demais, e é o que tá acontecendo aqui, né? No final do episódio você vê que ela quase é pega ali e tal, e aí aparece o mentor dela. Então eu acho que a série vai manter um padrão bacana pra concluir tudo, né? Eu tô animado, tô bem empolgado, sendo bem sincero, pra acompanhar essa série. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. We've got some new faces with us today. Hi, come on over. I'm so happy to be here. Talk to me at the end of the day. Fala pessoal, Edu Schneider. Normalmente eu venho aqui para falar sobre filme, né? Tô sempre aqui falando sobre cinema. Mas hoje eu vou fazer um negócio diferente. Hoje eu vim falar sobre uma série que eu tô gostando bastante de assistir. Eu assisto muito pouca série, mas essa daqui me fisgou, que é a série The Pitt, da Max, do streaming Max. Morning, Jack. What are you doing here? Working. Imagina você juntar Plantão Médico, né, a série famosa lá, o ER, juntar com 24 horas, pois The Pitt é isso. É uma mescla de Plantão Médico com 24 horas. Por quê? Porque ela como se estivesse passando em tempo real. Cada capítulo, cada episódio corresponde a 1 hora desse plantão. Então tem aquele frenesi, não para.
E além do frenesi dentro de uma emergência de hospital, não fica só nisso, porque ela explora muito bem os dramas familiares de cada personagem. Todo mundo, são vários personagens, todo mundo tem o seu tempinho para brilhar. A curiosidade é que essa série, ela era para ser uma continuação do Plantão Médico. O Noah Wyle, que participou lá, era o residente lá, o John Carter, o residente do Plantão Médico. No tempo de pandemia, muita gente mandava mensagem para ele, dizendo que queria uma continuação do Plantão Médico. Aí ele entrou em contato com os showrunners da série e aí começaram a alinhavar isso. Só que a série foi criada pelo Michael Crichton, que todo mundo conhece, né? O escritor que fez, né, escreveu Jurassic Park, fez Westworld, é um cara bastante conhecido, só que ele já é falecido, e a negociação com a esposa dele não deu certo, deu problemas aí, né, bem complicados aí, e aí acabou que eles modificaram um pouco a história. Em vez de ser uma continuação do Plantão Médico, eles fizeram uma coisa original, e aí acabou gerando o The Pitt. E ela é muito bem feita, muito bem feita. Ela pega não só o linguajar médico, ela explora muito bem, você vê que teve um trabalho de pesquisa ali, mas explora demais o drama familiar de cada personagem. E não para, você fica ali agitadíssimo. E ela foi programada para 15 episódios, né, cada hora do plantão, então são 15 horas de plantão, né? E ela, no momento, ela está no 12º episódio e não para. Cada episódio é frenético, vale demais assistir. Eu que não, você vê, eu que quase não assisto série, tô aí fisgado pelo The Pitt e fico esperando todo episódio sair. Ele sai toda quinta-feira, 10 horas da noite. Eu fico ali marcando no relógio para dar a hora. E vale demais. Fica de dica aí para os nossos amigos castbackers. Beleza? Um grande abraço aí e até a próxima, falando de cinema ou quem sabe falando de série também. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Sabadão no Cashback. A gente se vê semana que vem, aqui no mesmo dia, no mesmo canal, contando as novidades dos episódios da semana. E nos indiquem séries que vocês estão assistindo, que vocês acham que poderia estar aqui no Sabadão do Cashback. Eu prometo ler todos os comentários e acatar cada uma das indicações que vocês colocarem aqui, beleza? Valeu e até mais!